tocasse nela era impuro. Imagine nós na cama, não tendo ninguém fazer nada por nós. Ela não tinha, ela se virava sozinha. Imagine você no quarto ali, precisando de uma água, não tinha ninguém para te dar. Uma comida, não tem ninguém para te dar. Você quando fica doente, a gente fica fraco, em estado terminal. A gente não consegue fazer mais nada. E esta mulher ninguém podia ajudar, ninguém podia tocar. Eu creio que ninguém levava uma palavra para ela. Por quê? Porque ela procurava médicos mais médicos, gastava tudo que tinha. Imagine você tendo dinheiro, sendo rico e perder tudo que tem e ficando pobre. Mesmo assim, ela não desistiu de viver. Ela foi à procura de médico e médico, um falava vai nisso, vai naquilo. Nós também acontece isso com nós. Mesmo se um médico aqui de Caratinga falar com nós assim, a solução do seu problema, não tem solução para os seus problemas. O que nós faríamos? Nós vamos procurar outros médicos fora, ou Estados Unidos, seja em qualquer estado. É isso que nós vamos fazer. Quando nós não conhecemos a palavra de Deus, é isso que nós fazemos. Nós vamos atrás de médicos e médicos. Há pouco tempo aconteceu isso, mas comigo, meu esposo, mas não era doença. Mas também nós não tínhamos condições de gastar. Nós esperou em quem? Em Deus. E Ele resolveu o nosso problema. Aleluia. Porque Ele nos deu uma filha que foi uma bênção dele, porque o médico desenganou nós. Que nós não podíamos ter filho. Mas nós na esperança que um dia Ele ia realizar o nosso sonho. E Ele a realizou, dando nós uma filha. Imagina se nós tivéssemos acreditado só no médico e não em Deus. Quantas orações nós pedimos, o João mesmo pediu, o pastor conhece, a pastora Ângela, cansou de orar pra gente, nós pedimos. Mas tudo tem um tempo certo, o tempo certo é de Deus. Nós vivemos assim uns 6 anos, né? Uns 6 anos mais ou menos, mas essa mulher não foi 12 dias, não foi 12 meses, foi 12 anos. 12 anos de sofrimento é muito difícil. E você não podendo tocar em ninguém. Em tudo que você tocava era impuro. Eles ficavam impuros também. E eu vou ler mais um pouquinho aqui. Alguns estudiosos entendendo que o fluxo sanguíneo daquela mulher era constante. Já outros entendem que a hemorragia não era necessariamente constante, mas certamente era frequente. Então, periodicamente, ela sofria com a perda excessiva do sangue. Seja como for, aquela hemorragia lhe deixava debilitada fisicamente. Além disso, o fluxo de sangue também o tornava impuro, segundo a lei mosaica, Levítico 15:29. Dessa forma, aquela mulher enfrentava uma série de privações religiosas e sociais. Aquela mulher não saía para nada. Por quê? Porque ela não podia ser vista, ela não podia tocar em ninguém. Ela jamais poderia ir ao templo em Jerusalém. Tudo que ela tocava também era visto como imundo. Diante da lei, a cama em que ela dormia, a cadeira em que ela sentava, as coisas em que ela se usava e as roupas que ela vestia, eram todas imundas. Qualquer um que tocasse a mulher do fluxo de sangue era considerado imundo. Imagine nós aqui, ou seja, com doença, ou seja, ninguém pode nos ajudar. No momento mais difícil, que a gente fica debilitado. Aquela mulher podia estar fraca, né? Porque ninguém podia ajudar. Como aquela mulher fazia? Mas mesmo assim ela não desistiu. Não desistiu de quê? De viver. Ela estava viva. Ela estava viva. Era o mais importante. É que ela estava viva. E a Bíblia também diz que a mulher do fluxo de sangue havia procurado ajuda de todas as formas. Ela gastou tudo o que tinha com os médicos de sua época, mas nenhum tratamento médico resolveu o seu problema. A sua saúde piorava cada vez mais. Ao longo dos 12 anos, tudo isso indicava a situação desesperadora daquela mulher. Nos últimos 12 anos, ela havia vivido na solidão. Ela havia vivido sozinha, não tinha ninguém nem para dar um abraço nela, um aperto de mão nela. Jesus estava seguindo por um caminho em Cafarnaum, cercado por uma grande multidão. Ele já havia curado muitas pessoas naquela região. Então era naturalmente que as pessoas acompanhassem ali. A multidão era tão grande que acabava dificultando sua caminhada. Eram muitos esbarrões e Jesus caminhava apertado e com dificuldade.
Aquela mulher, ela não podia, ninguém podia ver ela. Às vezes podia apredeixar, podia tirar ela dali. Por quê? Mas ela foi, assim, Jesus pôs na mente dela, que ela foi por detrás da multidão e ninguém a viu. A mulher do fluxo de sangue viu em Jesus a oportunidade única da sua vida. Ela creu que, se ao menos tocassem sua veste, sua hemorragia seria estancada. Foi o que ela fez. E Jesus curou naquele momento. Ela veio por detrás da multidão e tocou na orla do vestido de Jesus. Imediatamente foi curada. Mas a mulher do fluxo de sangue achou que poderia tocar em Jesus, silenciosamente ser curada e permanecer anônima, por causa de sua condição. Naturalmente, ela não desejava se expor publicamente, tão logo que tocou na orla das vestes de Jesus. A mulher entendeu que havia sido curada. Talvez por tanto, ela provavelmente concluiu que Jesus nunca haveria de percebê-lo, mas nós nunca passamos desapercebidos por Deus. Tudo que nós fizemos, Ele viu. Amém? Amém, Jesus. Porém, a mulher do fluxo de sangue estava enganada. Jesus sentiu que alguém havia lhe tocado de forma diferente. Por isso ele perguntou: quem tocou nas minhas vestes? O que os discípulos responderam? Acharam que essa pergunta não cabia, né? Porque todo mundo tocava em Jesus. Era multidão inteira, não era só mulher. Mas não fazia sentido. Muitas pessoas estavam tocando mesmo naquela multidão. Mas Jesus sabia que alguém lhe havia tocado, não apenas com as mãos, mas principalmente com fé. Quando nós temos fé, Deus pode nos ajudar. Glória a Deus. Aqui vale dizer que, como homem, Jesus de fato nunca sabia quem não tocava. Mas como Deus, ele sabia que, em resposta a um toque de fé, pode curar, poder curador havia saído dele. A natureza divina de Jesus testificou que o milagre havia ocorrido. Quando nós tocamos em Jesus, através da oração, através do louvor, através da palavra, através do jejum, Ele pode ouvir as nossas orações. Aleluia. É tão fácil tocar em Jesus, mas a nós ainda colocamos dificuldade. Às vezes o pastor fala assim, a oração é 7 horas, nós chegamos 7h40, 8 horas. Não temos um momento para tocar em Jesus, porque as coisas nós colocamos tudo difícil. Mas o nosso Deus, só tocar nele, que Ele ouve nós, Ele ainda faz milagre, Ele ainda cura como antigamente. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Então a mulher que havia sofrido com o fluxo de sangue, escutou a pergunta de Jesus e percebeu que Ele o procurava no meio da multidão. Glória a Deus. Ela entendeu que não poderia se esconder, sua fé oculta seria revelada. A Bíblia diz que naquele momento a mulher se aproximou de Jesus, temendo e tremendo, e lhe declarou toda a verdade. Ela falou toda a verdade para Jesus, porque ela achou que ninguém ia ver, que Jesus, mas Jesus viu somente um toque dela. Ele sentiu na hora. Amém, irmãos? Amém. Amém. As situações embaraçosas para aquela mulher, de acordo com a cultura de sua época, era inapropriada que ela ficasse em evidência pública. Além disso, ela sabia que sua doença a tornava impura. Ela não podia tocar em alguém. Então, ela não sabia exatamente se Jesus iria repreendê-la por causa do que havia sido feito. Mas, mesmo assim, ela se prostrou diante de Jesus e lhe contou tudo. Quando a gente tem algum problema na vida, posta diante do Senhor, conta tudo. Que Deus ainda faz maravilha, que Deus ainda opera, que Deus ainda faz milagre. Amém, irmãos? Amém. Provavelmente foi nessa hora que ela explicou o sofrimento que havia enfrentado por 12 anos. Mas ao invés de repreendê-la, Jesus a confortou de forma amorosa. Ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do mal. Quando nós temos fé em Deus, Ele ainda pode fazer muitas coisas por nós. Ele está em nosso meio, basta nós pedir, basta nós crer, basta nós buscar mais na palavra de Jesus.
Com essa palavra, Jesus não apenas garantiu que a saúde da mulher do fluxo de sangue havia sido restaurada, mas também restaurou sua vida social e religiosa. Agora aquela mulher poderia finalmente ir em paz. Amém. A história da mulher do fluxo de sangue certamente tem muito a nos ensinar. Em primeiro lugar, aleluia, aprendemos que Jesus é esperança para os desesperados. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher tinha esgotado